Santo Agostinho. Confissões. Perfil biográfico. Primeira parte. Santo Agostinho nasceu em 354 e faleceu 430. O Senhor cumpre em mim tua obra e revela-me essas páginas. Com estas palavras, o bispo Agostinho de Hipona, aos 43 anos de idade, abre o seu coração. Não fora fácil o caminho de sacerdote, que, dentro do silêncio das noites africanas, invocava o auxílio divino. Agostinho conhecera os prazeres do mundo, a sensualidade das festas pagãs, o aplauso das multidões deslumbradas por sua oratória. E quando, finalmente, se voltou para dentro de si, já era bispo, há pelo menos 2 anos, venerado em toda a África. Reconstruindo sua existência desde o princípio, ele visa a expurgá-la de toda culpa, para entregá-la novamente a Deus. Ao escrever as Confissões, numa exposição por vezes ingênua de todos os seus sentimentos e conflitos até a reconquista da fé, Agostinho dirige-se principalmente a Deus. Mas não esquece o rebanho que lhe foi confiado. Quem eu sou nesse exato momento, é o que desejam saber muitos. Mas para que desejam saber isso? Para congratular-se contigo, ó Senhor, ouvindo como eu avancei por obra tua pelo teu caminho, e para rezar por mim, sentindo quanto meu peso me faz retardar o passo. Se assim for, é para esses que falo. A perdição da alma reside em algumas peras. Agostinho nasceu a 13 de novembro de 354, em Tagaste, pequena cidade da Numídia, atual Argélia. Sua infância e adolescência transcorreram principalmente em sua cidade natal, no ambiente limitado de um povoado perdido entre montanhas. Mais tarde, descreveria em cores carregadas este período. Cometia pequenos furtos na despensa da casa, ou na mesa, por gulodice, ou para ter algo a dar a meus camaradas. Mesmo nos jogos, muitas vezes conseguia, levado pela ânsia de superioridade, vitórias fraudulentas. Um furto de peras ficou-lhe sobretudo na memória. Filo não premido pela necessidade, mas por desprezo à justiça e excesso de maldade. Suas observações sobre a severidade do ensino da época são bem mais equilibradas, encerrando um protesto ainda hoje válido. Para aprender tem mais valor uma curiosidade livre do que a coerção baseada no medo. Quantas misérias e enganos experimentei naquela época, quando era rapazinho, e me propunham, para viver direito, a obediência àqueles que me instruíam, para que nesse mundo construísse minha imagem. De Tagaste, Agostinho vai para Madaura, onde inicia os estudos de retórica. O rapaz parece talhado para a oratória. Lê e decora trechos de poetas e prosadores latinos, dentre os quais Virgílio e Terêncio. Adquire, com Varrão, noções de caráter enciclopédico. Aprende regras elementares de música, física e matemática. Recebe tinturas de filosofia, o suficiente para compreender certos poetas. Em compensação, jamais dominará o grego. Agostinho fará os estudos superiores em Madaura e Cartago. Depois de longos anos receberá, finalmente, de acordo com os programas da época, o título de vir eloquentissimus ac doctissimus. Onde está a felicidade? Vim a Cartago, e uma multidão de torpes amores rodeou-me de todo lado. Amar e ser amado era para mim uma coisa deliciosa, tanto mais quanto podia também possuir o corpo da pessoa amada. Na realidade, porém, Agostinho não era o pecador que ele descreve nas suas confissões. Segundo o testemunho de um adversário, o bispo donatista, herético, Vicente de Cartena, o estudante Agostinho era um jovem ponderado, dedicado aos livros. Não que lhe faltassem oportunidades mundanas. Cartago, a maior cidade do Ocidente Latino depois de Roma, era um dos grandes centros do paganismo, que 2 séculos de doutrina cristã ainda não haviam conseguido derrubar. A procissão anual à deusa do céu, a antiga Tanit dos fenícios, atraía multidões ávidas de prazer, vindas de todas as partes da África. Na grande metrópole realizavam-se os espetáculos sensuais, comedias e pantomimas que contavam as aventuras eróticas de deuses e homens. Agostinho, um rapaz de apenas 17 anos,
Deixou-se cativar pela alegria e esplendor das cerimônias em honra dos milenares deuses protetores do império. Em Cartago permanece durante 3 anos, unindo-se a uma mulher em concubinato que as leis e costumes da época consideravam perfeitamente normal. Tinha só ela e era-lhe fiel, como um marido. Tive de experimentar com ela, às minhas custas, a diferença entre um compromisso conjugal, criado para procriar filhos, e o acordo de um coração apaixonado, do qual a prole nasce ainda, que não desejada, mesmo que depois se seja levado a amá-la. Referia-se a seu filho Adiodato, nascido em 373. Naquele período tão incerto, estudava os livros de eloquência, na qual desejava destacar-me com um fim reprovável, por orgulho, pelo prazer da vaidade humana. Seguindo, portanto, a ordem tradicional do ensino, chegar a um livro, de Cícero. Continha-lhe uma discussão imaginária, entre Cícero e Hortêncio, outro grande orador romano, em torno do valor da filosofia. Cícero demonstrava que a verdadeira felicidade reside na busca da sabedoria. Agostinho sentiu-se fascinado. Os 19 anos de sua vida pareceram-lhe completamente desperdiçados. A busca e a investigação tornaram-se, daquele momento em diante, seu objetivo primordial. De início, decidiu dedicar-se ao estudo das Escrituras, mas logo se cansou. O admirador de Virgílio, Terêncio e Cícero ficou desiludido diante do estilo simples da Bíblia. O mestre da eloquência e um bêbado trilham caminhos iguais. De volta à cidade natal, Agostinho abre uma escola particular, onde ensina gramática e retórica. Gosta de ensinar, durante 13 anos esta será sua profissão. Seus múltiplos interesses intelectuais, entre os quais o ocultismo e a astrologia, não o impedem de tornar-se excelente professor, capaz de despertar a curiosidade dos alunos. No outono de 374 deixa Tagaste, transferindo-se para Cartago. Mais uma vez dedica-se ao ensino da retórica. Os estudantes receberam minha ordem de aprender, além de literatura, a refletir e a habituar seu espírito na concentração sobre si mesmos. Os cartagineses, porém, são demasiadamente turbulentos. Agostinho segue para Roma, em 383. Pouco tempo depois verificaria que os jovens romanos, embora mais quietos e gentis, têm o hábito de abandonar as aulas na ocasião em que devem pagar os honorários aos mestres. A luta contra os maus pagadores dura 1 ano, até que um concurso lhe dá a cátedra de eloquência em Milão. Igrejas majestosas ao lado de templos pagãos, teatros e circos que nada ficavam a dever aos romanos, assim era Milão, na época a capital administrativa da parte ocidental do império, a residência do imperador. Era, sobretudo, uma cidade onde havia a possibilidade de fazer carreira. Agostinho consagrava as manhãs aos cursos de eloquência, passando as tardes nas antessalas dos ministérios. Esperava obter a presidência de um tribunal ou posto de governador de uma província. Era, à primeira vista, um homem feliz, pago pelo Estado, personagem quase oficial, respeitado como professor. No entanto, dominava uma profunda inquietude quanto aos rumos da sua existência. Por volta dos fins de 385, o mestre de eloquência é escolhido para recitar a saudação anual do imperador. Agostinho sai de casa com alguns amigos, dirigindo-se ao Palácio Imperial.